O fé. Eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim. Eu sou a continuação de um sonho da minha avó, do meu vô, quem sangrou pra gente poder sorrir. Eu sou a continuação de um sonho da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim. Eu sou a continuação de um sonho da minha avó, do meu vô, quem sangrou pra gente poder sorrir. Perdão, Deus, quando eu temi o que eu podia ser, que eu nasci pra ser. Não foi de propósito, mas quando não se entende o propósito, a vida vem e fala próximo. Imagina um atacante de frente pro gol, poucos segundos pra acabar o jogo. Se acertar fez obrigação, se errar vão crucificar. Ele não pode errar, é assim comigo o tempo todo. Não dá meu máximo, é jogar meu dom no lixo. E eu perdi todos os meus amigos pelo do tráfico, porque eu vim para a comunidade da São Martim e eu me sentia muito deslocado de não poder contribuir. Eu sou formado em contabilidade. Curso de capacitação da juventude do Ministério de Igualdade Racial, dos Direitos Humanos. Atualmente eu atuo como articulador na região da Liberdade. Meu pai era policial militar, então isso facilitou o acesso à questão do estudo, mas eu não consegui salvar muitos dos meus amigos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Período, sou professor da Universidade Federal da Bahia. Coletivo Resistência Preta, estou cursando produção cultural, já me nomeio já produtora cultural. E há 2 anos atrás eu já fazia uns trabalhos sociais, que era muito pautado para a questão de ceder algo, de dar algo, fazer doações, mas eu vi que aquilo ali não era o princípio-chave. E eu costumo falar que eu sou tudo que eu me permito ser e eu me permito ser tudo, Para mim é massa, tá acontecendo esse fórum hoje, Eu estou no Circulou desde o começo da construção. Quando eu entrei no CRP eu tinha 18 anos de idade, Hoje eu tenho 23 anos e eu falo que o CRP, ele me informou, esse coletivo me informou enquanto uma jovem política, Como eu estava conversando com o Juarez, eu não me sentia pertencente nos espaços, não sentia que eu tinha esse lugar de fala, Da Laís, entre todo um coletivo, sempre me colocava nos espaços. Eu precisava contribuir com capacitação, principalmente para os jovens, porque eu acredito que quando você muda a juventude, você muda o futuro. Eu penso muito nisso. Eu criei um projeto chamado Periferia do Futuro, que é um projeto que está hoje na cidade com uma força muito grande, hoje é um dos projetos mais conhecidos dentro da questão de moda. A gente dá curso de capacitação de dancista, maquiagem, moda, costura. Professor de metodologia da pesquisa, curso de fonoaudiologia. Estou hoje na vice-reitoria da universidade. Já construímos uma parceria de algum tempo com o Circulou 2.0, 3.0. Tanto os que já vieram com um produto, por exemplo, o Jeff, que é um produto do Circulou 1.0, Cauê, que é o produto do Circulou 2.0, Temos você também, que é o... A Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas, sou assessora de votos na Iniciativa Negra e também aplica pesquisa. De brincar que eu entrei meio que a força no coletivo, no Circulou, mas que foi a melhor coisa que aconteceu nessa minha jornada. Mas para além disso, eu já tenho um tempo na trajetória da militância, sobretudo do movimento negro, faço parte do movimento negro unificado, onde atualmente ainda estou, ainda estamos, enquanto coordenação de juventude. Eu sempre fui militante, sempre fui trabalhadora por amor de todas as artes. Em Minas a gente fazia um trabalho muito massa, mas aqui em Salvador eu tive o prazer de conhecer o coletivo, de colar junto com o Circulou, quase que eu fui no Circulou 1.0, mas enfim, não rolou. Faço parte também, fiz parte do Conselho de Juventude, mas atualmente faço parte do Conselho Estadual de Proteção aos Direitos Humanos. Sou formada em Direito, eu acho que em resumo é isso, mas em termos de pensar e olhar para essa realidade, daquilo que a gente acredita, por produção de dados, de entender a realidade da população negra. Eu tenho muito olhado para a questão da infância e da adolescência. Eu estive presente em todas as etapas do Circulou 2.0, um pouco atrás, entendendo os processos.
No Circulou 3.0 eu passei a realmente viver o Circulou passou realmente a ser minha vida, né? Então, hoje, enquanto coordenadora do Grupo de Juventude, mas também conselheira do Estado, né, de Juventude do Estado da Bahia, representando o coletivo, eu vivo o Circulou está em todos os momentos da minha vida, o coletivo está em todos os momentos da minha vida, né? A gente não trabalha, eu estou no Grupo de Juventudes, mas eu não trabalho apenas com o projeto do Circulou, a gente tem outros diversos projetos acontecendo, né? O Perifeiras, enfim, diversos outros projetos que a gente está à frente. Eu sou produtora cultural, sou estudante de comunicação, produção e cultura da UFBA, estou quase formando, acho que esse ano vai. E a gente está aí fazendo o corre acontecer, expandindo o Circulou, né, cada vez mais. Sempre, todo ano a gente fala, esse ano o Circulou vai ser o maior Circulou de todos os tempos. Então, ano passado a gente foi o maior e esse ano com certeza vai ser maior ainda. Também estou diretor administrativo de uma organização do município de Município, no município Cultura e Arte entre Nós. Também trabalho na sociedade civil, numa organização chamada Instituto Aliança com Adolescentes, uma organização que trabalha com foco no enfrentamento às violências, sobretudo, né, diversos adolescentes. Também sou ativista pela Unicef, trabalho com a Unicef, com os projetos e ações, com grande parceria com a Unicef, principalmente no Projeto de Salvador. Sou cria do bairro de Valéria. Olha, sou cria do bairro de Valéria. Estadual de Juventude, no último biênio. E a partir dessa nossa atuação no Conselho, né, fui convidada pela Secretaria de Relações Institucionais do Governo do Estado da Bahia para integrar um observatório das juventudes. Então é muito massa, porque a gente está construindo uma cooperação técnica com a SEI, de construção mesmo desse observatório aí que vai trazer dados, enfim, muitas informações pertinentes às juventudes. E paralelo a isso, estou também secretária executiva do COIJUV, que é um comitê institucional de políticas públicas para as juventudes. Que nem uma semana eu fui. Eu conheci a Neide em São Paulo e ela simplesmente me colocou pra gente. Neide me coloca assim, que a situação. Ela falou, não, só entrar pro coletivo. Essa onda mesmo, né, de emoções. A Luísa trouxe o trama e aí eu lembrei automaticamente de tantos outros espaços. Presente, vamos ver uma exposição e eu estava em São Paulo, voltei para Salvador, cheguei aqui. Mas há uma necessidade do tempo a gente falar, transmitir as emoções, as inquietações e para que a gente consiga fazer isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, que é aqui no MAI, para a gente não é uma palavra vazia. Não é um processo vazio. Acampamento é justamente isso, quando se traz essa coisa de a gente dialogar com os outros territórios. Mas eu sou depósito, faço parte do coletivo de setembro, estou atuando como coordenador geral, uma tarefa muito difícil, tem nada fácil para a gente. Mas a neurociência talvez explique a emoção que eu estou aqui agora, porque diante de tantos desafios, tantas dificuldades, que essa mesma neurociência que nos estuda, avalia como a gente tem encontrado dificuldade por meio de matérias jornalistas, por meio desses debates sobre as violências aplicadas nos territórios ao qual nós atuamos também, processos da dificuldade, das desigualdades que são apontadas com muita frequência também, a gente também tem as alegrias de ver a nossa capacidade construtiva, e digo isso muito evidentemente saudando com muita alegria, com muita emoção, esse núcleo de juventude do coletivo Residência, todas as pessoas que estão aqui conseguiram fazer chegar a gente ao processo do 4.0. Não foi fácil, não é fácil organizar as juventudes, e digo por que não é fácil. Porque nós temos na contraponto todo o processo e a história, eu não preciso trazer elaborações sobre isso, os elementos que fazem com que distraiam as nossas juventudes, nossa população. A dificuldade, que a gente está falando de classe trabalhadora, desigualdades, tem um contexto histórico no meio. Então, consegui trazer uma intelectualidade juvenil, que cabe muito mais ainda, que vai construir processos para abrir possibilidades para outras juventudes chegarem, é para a gente muito importante, é para o coletivo muito importante. Nós somos minúsculos do ponto de vista político-social na cidade de Salvador, que tentamos engolir
cotidianamente para que a gente não exista, que as bandeiras da gente não estejam hasteadas, para que nossas pessoas, voluntários, grupos, meninos e meninas, tudo desistam de se organizarem. Então, o Coletivo Resistência Preta tem uma força que é justamente na capacidade de tentar fazer com que isso não se torne realidade. E ver a possibilidade de acontecer o Circulou novamente é para a gente uma alegria. Damos uma resposta para a cidade. E aí, diante disso, eu queria apresentar alguns dados. E por que é que nós não sabemos de alguns dados dos nossos movimentos? Porque existe uma força muito forte fazendo com que apague, para que a gente não exista, para que os nossos elementos simbólicos não existam, e os dados que a gente produz de impacto social também não façam nenhum tipo de cócega no sistema, né? Nós temos um projeto que chama-se Periferias Pretas, que a gente tinha uma grande dificuldade após receber demandas das comunidades, que era a questão de geração de renda. Mas... E esse documento ele foi encaminhado na Coordenação Geral do Instituto das Juventudes, ao qual, né, hoje eu estou ali ligada, mas também foi levado, né, para vários organismos, né, várias instâncias assim, do direito, e foi muito massa, assim, é um documento que a gente tem até hoje, e depois a gente vai compartilhar com o grupo, onde a gente vai contar. Já com o Pescando Zero, a gente já começou nessa parceria da UFBA e a gente teve a parceria também com o design da Biscoitoria. Então, foi uma galera que foi extremamente especial pra gente, que trouxe nossa logo, que a usar ela aí sempre, que veio com uma identidade bem bonita, assim, foi maravilhoso, né, que eles entregaram. Nós aqui não somos pretos, precisamos reconhecer isso. Somos afro-indígenas. Mas por que, próximo? Por que afro-indígena? Porque você quer falar comigo? Porque a terra dos índios. Não é? Só que Brasília é dos índios, terra Brasília é dos índios. Nossos descendentes pretos, chegaram aqui enganados. Disseram que eles iam trabalhar. Chegaram aqui e foram escravizados. Os índios, em sua maioria, foram exterminados. Eu não aceitava ser escravo. Exterminados. Sabe, exterminados. Então, né, sucumbidas são de dois povos. Pretos, índios. Então isso vai ninguém. E isso é cansativo. Esse processo, esse trabalho pré e pós-projeto é cansativo, mexe com a gente. E é mais cansativo ainda você tentar construir base dentro dos seus territórios e atuar como agente cultural. Né? Assim, hoje eu sobrevivendo por meio da Bolsa dos Jovens Defensores Populares e um estágio. Né? Isso não supre o tanto que toma do meu psicológico, do meu tempo, para poder gerir esses projetos. Em específico na região da Liberdade, IAPI, Santa Mônica, também estão presentes ali no Código de Farias, né, Baixa do Público. Né? Então, para além de falar sobre o fazer o projeto, fazer o fórum Circulou 4.0, a gente tem que ressaltar essa questão do nosso psicológico. É necessário a gente colocar em primeiro lugar antes, né, estar bem, primeiramente, para posteriormente a gente poder construir base e fazer os projetos de uma forma mais estável psicologicamente. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Eu sigo na revolta, eu sigo na labuta, enquanto houver fome, haverá luta. Eu sigo injuriada, me sinto injustiçada, porque mesmo pensando no amanhã, não esqueço que ontem eu fui espancada. Me bati com a morte no caminho, trocamos uma ideia, pedi para que aguardasse, pois ainda tenho que dar muitas aulas e palestras. Quando minha alma aqui deixar, eu quero seguir em paz. Indo embora agora, eu nunca conhecerei essa paz. Por enquanto, eu sigo aqui lutando. A caminhada é longa, mas sei que os orixás estão me abençoando. Eu me sinto tão forte por ajudar os meus, mas me sinto tão fraca por não ter conquistado o que é meu. Tão nova com o pensamento à frente. Aqui a gente aprende que quem não luta não sobe de patente. E nem me venha com essa história de que só se conquista lutando.
isso é só para Felipe Preto e não para Felipe Branco. A minha vivência é pesada, no meu corpo ainda tenho as marcas, mesmo estando aqui, ainda me sinto desvalorizada. Aqui a gente vive ou sobrevive. Eu morro a cada instante, mas quando eu reviver não sinto a pena, pois a cada morte sai uma poesia sobre a minha vivência. Há 23 anos lutando no dia a dia, há 10 anos declamando poesia, eu já me sinto experiente com várias referências. Todos querem escutar a Mona Kizola, menos quando eu cobro cachê, porque aí já é outra história. Mas respeita a minha fala, respeita o meu momento de fala, respeita cada palavra que antes de escrita é muito estudada. Nós vivenciamos a nossa saída de Palafita, de cima da maré, a terra firme. Então nós vivenciamos coisas, resiliência, coisas bonitas, mas também muitas injustiças sociais. Então desde pequeno eu venho nessa luta de fazer o diferencial, de representar a minha comunidade. Dá é um amigo de mais de 20 anos, um amigo irmão. E tem amigos, na verdade, que é mais amigos do que irmão. Com isso, eu continuo dando continuidade à minha fala, né? Que é muito sobre tudo que todo mundo falou aqui, né? Eu estava conversando mais cedo com a Alice, com o Juarez, né? Sobre a questão que eu penso que a gente tem tanta coisa para lutar o tempo todo, né? Para estar debatendo, espaços para estar ocupando, que a gente fica às vezes pensando qual tema que a gente vai debater nesse circular, por exemplo, ou em outro projeto que, né, todo mundo aqui está em movimento o tempo todo, como o Cauê falou, né? É cansativo, velho. A gente está aqui se reunindo, né? Eu gosto de falar que nesses espaços que eu aprendo, né, com os meus, né, porque a gente compartilha a nossa vivência, que acaba sendo a mesma vivência, né, mas é muito chato a gente ter que estar se reunindo aqui para poder debater, fazer um projeto para ver como é que a gente vai conseguir ter uma cidade mais segura, né, para como é que a gente vai conseguir fazer com que os futuros, né, os que vêm depois da gente, terem uma cidade melhor do que a gente está tendo atualmente, né. Então, tipo, eu fico pensando, gente, então, bora movimentar de uma forma que o circulando, por exemplo, né? Todo mundo aqui, cada pessoa é de um movimento, né? Tem um coletivo, faz um trabalho, né? E a intenção é a mesma, mas são de formas diferentes. Comunicação, moda, poesia, né? Práticas ambientais, né? Tudo isso. Então, tipo, a gente está aqui todos juntos pensando como é que vamos unir tudo isso, né? Eu tenho pensado sobre o Circulou esse ano, né? Debater tanto na questão ambiental, porque a gente sofre muito, né, nessa questão. Tem a questão também da cidade, né? Eu penso enquanto o Jeff, por exemplo, que tem um coletivo dele, né, que são de pessoas PCDs, e que debate muito sobre essa questão. Para além disso, né, o movimento da cidade do carnaval. Não foi, se eu não me engano, quando o pai assiste, né? Que foi sobre a questão da mobilidade, né? Do direito de pertencer, de estar ali, né? E como é que a cidade, né, te acolhe as outras pessoas. Eu acho que isso também deve ser debatido, porque a gente entende que realmente, né, direitos humanos, direito da cidade, está falando sobre isso, mas não literalmente sobre isso, né? No geral, eu penso assim, né? Então, ele é esse amigo, esse parceiro, e a gente às vezes aqui debate sobre algum assunto, ele é meio ferrenho, eu sou também. A nossa amizade não é só de abraços, né, daqueles de abraços, mas a gente também tem opiniões diversas de algumas ideias. E onde vocês me verem falando, eu vou sempre falar de união. Eu quero trazer uma mensagem de Martin Luther King, que eu represento hoje no Brasil, que tenho o privilégio de representar essa marca, que ele diz: ou a gente se une como irmãos, ou a gente une como todos. Não existe uma forma de nós conseguirmos alcançar os nossos objetivos, né? Ocupar os espaços que são nossos, se nós não fizermos isso de uma forma coletiva. A forma singular, nós dois não dá certo. Eu preciso me colocar no seu lugar. A sua dor, ela tem que ser a minha dor. Eu estava dando exemplo de um estudo onde eu vi várias mulheres, infelizmente eu vi isso de algumas mulheres, eu vi isso aqui na aula de ontem de manhã, e a mulher falou assim: mas aquela jovem não tinha que estar naquele apartamento cheio de homens. Quando teve o caso do Nilvich, eu trabalhando no presídio, cheguei até a conduzir aqueles caras para escutar e tudo, e aí eu vi a mulher falando assim, ele tentando justificar o ato dele, e eu ouvi mulheres falando: não, mas aquela menina foi fazer o quê? Um ônibus cheio de homens.
Aí eu falei com ele, ainda que aquela mulher quisesse ter a relação sexual ou ficar com um homem, os outros não tinham direito de fazer o que fez. Então a gente sempre encontra meios de colocar o errado como certo. Você pode ver que quando alguém faz uma coisa muito grave, cara, quando ele volta para a televisão, ele volta com audiência. A mídia está toda em cima dele, isso é uma vergonha no nosso país. Daí conhece. Aí a minha ex-mulher, Thais, falou, velho, uma mulher famosa aí tá fazendo favor, então assim, velho, é uma vergonha. Os nossos bandidos viram heróis. E os nossos filhos, as nossas crianças, o futuro do Brasil vive isso. Se você perguntar o que ele quer ser, eu estou assistindo até uma série que o pai criança fala, eu quero ser patrão. Então, essas são as questões. E isso precisa mudar. Precisa mudar quando uma pessoa me trata com racismo, com preconceito, que entra na delegacia e sai no mesmo dia. E trata o delegado com racismo também, e ele não atua ela pelo racismo que ele mesmo sofreu. Então, assim, ela tem que responder no processo, mas ela sai no outro dia da delegacia, então a gente precisa mudar ainda muita coisa. Estamos ocupando os lugares, né? Mas não aparece um número de audiência. Eles precisam nos incluir, mesmo que eles não nos aceitem, eles têm que nos tolerar, nos respeitar. Eu vim de lá eu vim. Não foi tão fácil chegar aqui. Esse microfone é meu armamento. O fantasma